Estamos de volta com o Direto do Plenário, imagens do plenário do STF. Vamos para a segunda parte da sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Eu vou chamar a julgamento da lista 1, número 1 do ministro Edson Fachin, agravante mental na ação rescisória 2697. Falará pelo agravante doutor Lucas da Rocha Poggetti e pelo agravado doutor Tâmio Salim, procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Pois não, senhor presidente, como Vossa Excelência acaba de apregoar, é um agravo regimental em ação rescisória. Como teremos sustentação oral, vou procurar fazer uma breve síntese para que possamos aurir as razões que serão expostas da tribuna. Em verdade, o que está em julgamento propriamente dito é um agravo regimental na ação rescisória. Eis que, em decisão monocrática, se julgou liminarmente improcedente a ação rescisória com fundamento na jurisprudência deste tribunal. Trata-se, na verdade, de uma ação rescisória ajuizada por WMS Supermercados do Brasil Limitada em face do Estado do Rio Grande do Sul, em que se discute a rescindibilidade da decisão judicial que homologou acordo entre as partes no bojo de um agravo de instrumento 668-469 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, julgado em 11 de junho de 2010, com prejuízo da ação cautelar 2385. Sustenta-se que, embora o contribuinte tenha realizado acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, que culminou com a edição de Lei Estadual de Efeitos Concretos, Lei 13.363 de 2009. E esta lei, senhor presidente e eminentes pares, eu reproduzo, e a expressão por si só, ela já é nítida, é uma lei de efeitos concretos, porque ela se refere especificamente a esta situação atinente ao aproveitamento de créditos constituídos ou não pela empresa WMS Supermercados do Brasil Limitada. Portanto, no relatório eu reproduzo inteiro o teor desta lei e, inicialmente, articulou-se o cabimento da rescisória, sustentando-se que, à luz da disciplina processual civil, a admissibilidade da rescisão de decisão judicial transitada em julgado que esteja em desconformidade com o pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal e que o que se sustenta, portanto, é que a decisão teria gerado prejuízo à autora. A pretensão defendida pelo contribuinte na demanda originária se dirige ao conteúdo da tese de julgamento do tema 201 da repercussão geral, cujo recurso extraordinário 593-849, que é o recurso extraordinário paradigma e de nossa relatoria, assentou que a devida restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, pago a mais, no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Portanto, basicamente disso que se trata, um conjunto de razões que examinei na decisão monocrática e entendi, nada obstante as razões de fundo, de natureza tributária, que a hipótese não comportava admissibilidade. E, por isso, a decisão que proferi e em face da qual há agora a presença do agravante na condição de recorrente em forma de agravo regimental, eis que já houvera feito a interposição de embargos de declaração da decisão monocrática, então, proferida. Eu houvera entendido
ao proferir aquela decisão monocrática, que a pretensão da autora divergia da expressa manifestação do Supremo Tribunal Federal sob pretexto de realização de isonomia, o que autorizaria o indeferimento liminar do pedido por juízo monocrático. O que se alega agora em sede de agravo interno, ou seja, deste feito que toma, portanto, as vestes de recurso, o que se alega, e são as expressões literais do supermercado, ou melhor, da empresa agravante, é que as autoras já possuíam decisão judicial favorável, a qual estava no mesmo sentido da decisão proferida pelo Supremo no recurso ordinário 593-849, e que lhes garantia o direito ao creditamento do ICMS recolhido a maior. Posteriormente a isso, quando já possuía decisão judicial a seu favor, foi que, são os argumentos que eu estou reproduzindo, foi que, em razão da coação imposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, se firmou o acordo que lhes impediu de utilizar o crédito constitucionalmente garantido e reconhecido em decisão judicial. Foi por isso que ajuizou-se a ação rescisória com os objetivos de restabelecer os efeitos da sentença transitada em julgado na ação declaratória que menciono, que reconheceu o legítimo direito à restituição do ICMS por substituição tributária, para usar, portanto, a conhecida expressão, substituição tributária para frente, pago a maior, quando o resultado demonstrado que a base de cálculo efetiva da operação é inferior à presumida, rescindindo o acordo realizado. Essa é a citação que faço. Portanto, o que se alega é que a manutenção do acordo celebrado por conta daquela lei estadual de efeitos concretos, a Lei 13.327, fere o princípio da isonomia tributária, porque prejudica particularmente a parte autora desta ação em relação aos demais concorrentes no âmbito do Estado réu. E este é, senhor presidente, em resumo, muito breve, o relatório e que, creio, tem a partir dele o conjunto de elementos básicos para que se possa abrir a sustentação oral. É o relatório. Então, agora, passo a palavra ao advogado. A parte agravante, doutor Lucas Rocha Fogetti. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde, Vossas Excelências. Eu cumprimento a todos na figura do ministro relator Edson Fachin. O ministro Edson Fachin, na verdade, ele me poupou muito da minha sustentação oral com esse breve relatório, que, na verdade, ele é bem completo. E ele descreve com bastante primazia e bastante concretude o que aconteceu. Mas, antes de tudo, eu acho importante tecer alguns comentários em específico sobre o caso prático envolvido e a situação que nos colocou aqui. Em 2005, as recorrentes, elas ingressaram com ação declaratória justamente visando, objetivando, o ressarcimento CMS-ST, quando a base de cálculo presumida fosse inferior quando a efetiva fosse inferior à presumida. Ao contrário de toda a jurisprudência firmada à época, nós, as recorrentes, obtivemos êxito na nossa demanda. Em razão disso, o Estado do Rio Grande do Sul, ele ingressou com essa ação rescisória justamente para invalidar a coisa julgada obtida no bojo dessa ação declaratória. Por questões alheias às jurídicas, foi realizado um acordo entre essas partes, entre o Estado do Rio Grande do Sul e as recorrentes, com base no PL 398, que posteriormente ele foi transformado na Lei Estadual 13.393 de 2009, sob os seguintes argumentos. Atende às reivindicações emanadas dos comerciantes supermercadistas e de suas respectivas entidades representativas, pois a utilização desse crédito fiscal por uma única empresa no Estado ocasiona prejuízo à livre concorrência, vez que causa desequilíbrio na carga tributária com as demais empresas, especialmente as supermercadistas. Bem, nitidamente, nesse momento, as partes, quando realizaram esse acordo judicial homologado aqui no STF, foi justamente porque
tanto os supermercadistas, tanto os outros supermercadistas do Estado do Rio Grande do Sul, quanto o Estado do Rio Grande do Sul, pressionaram as horas recorrentes justamente em razão de uma situação de concorrência desleal. Como bem colocou o ministro Edson Fachin, o que acontece? Posteriormente ao julgamento da repercussão geral, nós tivemos, na verdade, uma alteração nessa situação, em que hoje, diferente do que se colocaria à época em que foi firmado o acordo, as partes, as recorrentes hoje, estão em uma situação de concorrência desleal, porque, na verdade, todos os outros contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul possuem direito a ressarcimento, menos nós, menos as recorrentes, que possuem uma lei nominal e específica para elas. Então, a decisão recorrida, ela justamente coloca, em primeiro momento, que nós tínhamos como objetivo discutir e requerer o creditamento, o ressarcimento ICMS-ST nessas condições, mas quando, na verdade, nós não precisamos disso, justamente porque nós já temos uma decisão transitada em julgada, com seus efeitos suspensos, sim, justamente em razão desse acordo firmado na ação rescisória do Estado do Rio Grande do Sul, mas que está acompanhando o entendimento atual dessa egrégia corte. E é justamente por isso que, resignados, e analisando as novas regras do CPC, que diz que a superveniência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, permite o ingresso de ação rescisória, é que nós achamos por justiça, por um critério de justiça real, ingressar com essa demanda justamente para rever uma situação em que, nitidamente, há um descompasso de justiça, porque, em primeiro momento, se havia uma concorrência desleal perante aos outros supermercadistas e os outros contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul, fato é que, neste momento, a situação está trocada. Então, ministros, o que nós entendemos? Que, ironicamente, deixar de rescindir esse acordo firmado com base na repercussão geral justamente induz o mesmo resultado do índice isonômico que se buscou obstar à época. E é por isso que as partes entendem que, justamente por ferir a isonomia, justamente por uma questão de ferimento à livre concorrência, no que diz respeito ao direito de concorrência e a causa dessa concorrência desleal, e justamente por ferir o entendimento dessa corte, é que há necessidade de reversão dessa decisão e acolhimento das nossas razões. Muito obrigado. Eu chamo a tribuna agora o Dr. Tano Salim, que falará pelo agravado do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, ilustre Procuradora-Geral da República, cumprimento também o meu colega, o doutor Lucas Rocha, que me antecedeu na tribuna e de quem hoje, neste caso específico, eu peço licença para discordar. Bom, como dito, o que se procura rescindir nesta ação é um acordo que foi celebrado entre a empresa WMS Supermercados e o Estado do Rio Grande do Sul em 2010 e foi homologado por decisão de Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, aqui no Supremo Tribunal Federal. Um primeiro obstáculo que parece que pode ser invocado neste caso diz respeito ao artigo 966, parágrafo 4º do CPC de 2015, que veio pacificar uma questão que era muito controvertida ainda no regime do CPC revogado. Naquela época, se debatia se a ação rescisória era cabível ou não contra a decisão judicial que homologava acordo entre as partes. E eis a redação do novo Código de Processo Civil, em seu artigo 966, parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, que é o que se tem aqui no caso concreto, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei.
Por isso é que, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a pacífica jurisprudência firmada, no sentido de que a ação rescisória não é cabível contra sentença meramente homologatória de acordo e adstrita aos aspectos formais da transação. E aqui, neste caso, muito embora a parte autora, ora agravante, não tenha feito juntar à inicial a decisão que pretende ver rescindida, eu tomo a liberdade de ler rapidamente aqui a decisão de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes ao homologar o acordo. Decisão, tendo em vista os termos da petição número tal, homologo para que produza seus efeitos jurídicos o acordo celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a WMS Supermercados do Brasil Limitada, mediante procuradores com poderes bastantes. Deste modo, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo tal do Código de Processo Civil de 1973. Então, essa hipótese em que houve uma sentença homologatória e adstrita unicamente aos aspectos formais da transação, sem adentrar nos termos do acordo, quer nos parecer que a ação rescisória não seria veículo adequado para veicular a pretensão da ora agravante. Não bastasse isso, excelências, como dito, o acordo foi celebrado e homologado em 2010. E a ação rescisória foi proposta em 2017, ou seja, 7 anos após a homologação. Na tentativa de fugir ao implemento do prazo decadencial, a parte autora, ora agravante, invoca o artigo 525 do CPC de 2015, que possibilitaria o ajuizamento da rescisória até 2 anos após a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral. Mas o interessante é que esse dispositivo está dentro de um capítulo do CPC que trata do cumprimento de sentença e, mais especificamente, do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. Com todas as vênias, não é do que se trata aqui. O que há é um acordo celebrado entre as partes do processo originário, em que cada uma delas fez suas concessões de forma a chegar a uma composição amigável do processo. Então, nos parece que também não há como ser aqui invocada essa previsão do CPC de 2015, no sentido de elastecer o prazo decadencial para a propositura desta ação. Por isso, também por esse motivo, o Estado entende que a rescisória sequer poderia ser conhecida por já implementado o prazo decadencial. Não fosse por isso, há outra questão, e essa já ventilada na decisão agravada do eminente ministro relator, que diz que, quando do julgamento do tema 201 em sede de repercussão geral, no recurso extraordinário 593849 de Minas Gerais, houve a modulação de efeitos, expressamente por este Supremo Tribunal Federal. E, naquela ocasião, eu tomo liberdade aqui de novamente fazer referência ao voto do eminente ministro relator, que coincide também sendo o relator desta ação rescisória. Disse o relator naquela oportunidade: proponho que o precedente que aqui se elabora a partir da reescritura da ADI 1851, que era aquela que regulava a matéria até então aqui em sede jurisprudencial, deva orientar todos os litígios judiciais pendentes, por isso submetidos à repercussão, à sistemática da repercussão geral, e aos casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento. Ou seja, quando se julgou aquele tema de repercussão geral, que agora é invocado pela parte autora, ora agravante, para justificar uma possível rescisão, se deixou plenamente estabelecido e expressamente previsto que ele se aplicaria aos casos futuros ou aos casos ainda pendentes de solução judicial, o que certamente não ocorre no presente caso, sendo que o acordo já havia sido homologado em 2010.
e somente em 2017 veio a ser atacado por meio da presente ação rescisória. Não fosse por tudo isso, excelências, não comove também um argumento da parte agravante de que estaria em situação de desvantagem em relação às suas concorrentes no estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, não foi comentado, não foi chamada a atenção ao fato de que naquele acordo não foi só a parte ora agravante que fez as suas concessões. O estado do Rio Grande do Sul também abriu mão de prerrogativas, como se colhe da leitura do artigo 1º daquela lei, que tem a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a não exigir créditos tributários do imposto do ICMS, constituídos ou não, decorrentes do aproveitamento pela empresa WMS, como crédito na sua escrituração fiscal do ICMS correspondente entre o valor que serviu de base de cálculo para o débito e o valor efetivamente praticado nas saídas. Ou seja, muito diferente do que pretende convencer a agravante, também o Estado arcou com a sua parcela, né, de concessões. Então, não pode ser entendido que o acordo foi benéfico apenas para a Fazenda Pública e não trouxe prejuízos também para a sociedade empresária ora agravante. E a mais, a decisão que se procura ver restabelecida, que garantia a agravante a possibilidade de reclamar a devolução de valores pagos a maior, também não coincide exatamente com o que ficou decidido aqui no tema 201 da repercussão geral. O que se estabeleceu naquele tema foi que o valor ficto passava a ser meramente presumido, podendo ser apurado e comprovado depois que a parte recolheu a maior do que efetivamente ocorrido na operação, ou que recolheu também a menor. Me recordo e faço referência quando do julgamento daquele tema, tema 201 da repercussão geral, que Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, referiu que o venta lá, venta cá. Então, da mesma forma que o contribuinte pode reclamar aquilo que pagou a mais, também a Fazenda Pública pode reclamar aquilo que foi recolhido a menor em relação ao valor efetivo da operação praticada. Então, quer nos parecer que a mera invocação da tese fixada no tema 201 não serve a restabelecer a decisão que a parte autora pretende ver efetivamente trazida novamente em sobrevida, porque seria necessário, então, assegurar também à Fazenda Pública a possibilidade de reclamar aquilo que, pela agravante, foi recolhido a menor em relação ao preço efetivamente praticado nas operações. E não se há de esquecer também que o ICMS, por ser um imposto indireto, para o aproveitamento de qualquer desses créditos que a agravante se diz detentora de direitos, é necessário que fique comprovado, a teor do artigo 166 do CTN, que realmente esse encargo não foi repassado ao agente seguinte da cadeia econômica, sob pena de haver enriquecimento ilícito por ter repassado o encargo para o agente seguinte e agora haver pretendido a devolução de valores pela Fazenda Estadual. Então, por todas essas considerações, excelências, o Estado do Rio Grande do Sul pede o desprovimento do agravo interno com a manutenção da decisão que julgou improcedente a ação rescisória. Muito obrigado. Ministro Edson Fachin, Excelência, tem a palavra para o voto. Pois não, senhor presidente, apenas para resumir a matéria de fundo, é que, como foi acontecer nesse tribunal pleno, na mesma sessão, em sessão próxima, nós apreciamos matérias de todas as ordens. Aqui estamos a falar num tema de fundo, que é o creditamento por substituição tributária para frente. Mas há uma questão anterior da seguinte ordem. A hora agravante
faz um acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, em face, inclusive, de uma autorização legislativa que aquele Estado obteve. Portanto, esse fato é inquestionável. Sustenta a autora, num juízo de valor sobre esse juízo de realidade, que o acordo teria sido, na verdade, fruto de uma coação. É legítimo que se admita como argumento, mas a verdade é que houve uma composição. Esta composição restou um objeto de homologação, e esta decisão judicial que homologou o acordo transitou em julgado. Este é um outro fato. Pois bem, a lei estadual que admitiu esta composição, a composição entre as partes, continha um determinado regime jurídico de creditamento de benefícios, enfim, cada uma das partes examinou os prós e contras e, ainda que se alegue sobre coação, mas de qualquer maneira fez-se um acordo objeto de uma composição e de uma respectiva deliberação judicial, cuja decisão transita em julgado. Pois bem, mais tarde, examinando matéria de fundo idêntica ou muito similar, enfim, a mesma matéria, que por coincidência esteve sob a nossa relatoria, emite-se um pronunciamento desse tribunal, cujo resultado sobre o creditamento desse novo entendimento, portanto, num julgamento posterior ao trânsito em julgado, inclusive desse acordo, esse novo entendimento poderia, se não tivesse havido aquela composição, gerar uma situação mais favorável do ponto de vista dos interesses da empresa ora agravante. O problema está, portanto, em saber se o precedente que restou fixado nessa repercussão geral e que me referi no recurso ordinário 593849 de nossa relatoria e o tema respectivo, o tema 211, pode ter, digamos assim, essa eficácia retroperante, e por isso é que acabou se deduzindo uma ação rescisória perante a Justiça Estadual, que remeteu a matéria ao Supremo Tribunal Federal, eis que, ao fim e ao cabo, o tema se encontrava em sede de agravo de instrumento aqui no Supremo Tribunal Federal, e por isso o eminente ministro Gilmar Mendes, então relator daquele agravo, homologou o acordo. Esses são os fatos. E a questão está em saber se, em primeiro lugar, é possível a rescisória a essa altura. Eu até assentei na decisão e da tribuna mencionou-se o lapso temporal passado. Até assentei na decisão que relevo o fato desta ação rescisória ter sido ajuizada antes mesmo da decisão do Supremo, que importaria numa violação manifesta da norma suscitada, que é o princípio da igualdade. Eis que a ação restou deduzida em 2017, mas esse precedente examinado em sede de repercussão geral, que acabo de mencionar, foi julgado em 15 de março de 2018. Portanto, embora isto pareça um pouco espiralado na linha do tempo, mas a verdade objetiva que se tem, no meu modo de ver, com toda a vênia, a escorreita sustentação e o trabalho exemplar feito pela defesa da agravante, é que não comporta razão a agravante e, portanto, entendo, e é isto que trago a esse colegiado, a negativa de provimento do agravo regimental. Eu estou assentando que nesta direção se postou o parecer do Ministério Público e entender-se em sentido diverso, haveria retroatividade de um entendimento jurisprudencial a fato gerador instantâneo, consolidado e sem trato continuativo, inclusive acolhido pela coisa julgada material. Ademais, a conduta de firmar o acordo com o Estado do Rio Grande do Sul, posteriormente homologado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, para fim de evitar as ações fiscais, submetendo-se por esse motivo
a lei do regime especial de tributação, eis que, como disse, foi uma lei de efeitos concretos, a Assembleia Legislativa aprovou a lei específica para essa composição, e abdicando das medidas judiciais cabíveis, ora pleiteadas em ação declaratória, não se configura, com toda a vênia, em coação estatal. É um juízo de valor que, obviamente, se respeita, que a parte o faça, mas não creio que corresponda necessariamente à adequação aos fatos, porque, visto de outro lado, também esse acordo pode ter resultado de um planejamento tributário. Seria um juízo de valor em sentido, obviamente, oposto, e planejamento tributário que é inerente ao conjunto de princípios e regras aplicáveis à livre iniciativa, como, aliás, decorre do texto constitucional. Alegar, portanto, esta nulidade de acordo com o poder público em razão de alteração da jurisprudência em momento subsequente, alteração essa que declarou possuir caráter exclusivamente prospectivo, em meu modo de ver, não encontra agasalho no ordenamento jurídico. Faço outras reflexões e, por essas razões, senhor presidente, pedindo vênia às compreensões de sentido diverso, estou propondo a negativa de provimento ao agravo regimental. Senhor ministro, a decisão reincidendo é que implicou a homologação do acordo? Exatamente. Aí não incidiria o 966, parágrafo 4º? Esse é um debate presente da admissibilidade ou não. 486 já que se fala em coação, o caso seria de ação anulatória. Eu examinei o mérito propriamente dito para colocar que são... Eu tendo a desprover o agravo por ser inadequada a ação rescisória. Porque se julgarmos o mérito, nós estaremos como que nos pronunciando quanto ao desfecho de uma possível anulatória. Porque já deve ter passado até o prazo da propositura. O eminente ministro Marco Aurélio tem razão no ponto. Se ficamos na antessala, a decisão agravada, por entender que, de algum modo, caberia colocar a um ponto final na controvérsia, relevei esse aspecto, embora sem dúvida alguma é uma antessala importantíssima, mas a conclusão da decisão agravada foi por conhecer da ação rescisória e negar provimento por divergir frontalmente à manifestação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, examinei na monocrática, hora agravada o mérito, mas sem dúvida alguma há esse aspecto anterior que se coloca. Como o agravo se volta contra a decisão que examinou a procedência, é por isso que eu fiquei neste resumo que, a rigor, avançou para além desta matéria. Mas, de certo, o agravado impugnou o cabimento. O Estado do Rio Grande do Sul, aliás, da tribuna, em suas razões, voltou a suscitar essa matéria. Porém, como na decisão agravada foi feito um juízo quanto ao mérito, também no agravo me ative ao exame do mérito para manter a improcedência. Mas qualquer que seja a posição, leva o mesmo resultado. Eu pergunto ao colegiado se há divergência. Presidente, apenas quanto ao fundamento. Desprovejo, acompanho o relator, desprovendo o agravo, tendo em conta a inadequação da ação ajuizada. Eu vou acompanhar, Vossa Excelência, ministro. Presidente, eu também, no dispositivo acompanho o eminente relator, mas na fundamentação acompanho o eminente ministro Marco Aurélio. Já em alguns casos, nós tivemos 2, 3 casos anteriores, exatamente semelhantes, em que o correto seria anulatório. E aqui ainda, conforme colocou o eminente ministro relator, ainda há um plus, né, que é a questão de terem ingressado 7 anos após com a ação rescisória. Então, no dispositivo acompanho o relator, mas com fundamentos apontados pelo ministro Marco Aurélio. Alguma divergência com relação à parte conclusiva do voto? Então,
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do ministro Edson Fachin e louvando Sua Excelência pela profundidade com que ele examinou a matéria e agora expondo também com muita clareza do que se trata esse agravo. Mas eu penso que se nós negarmos provimento ao agravo com fundamento agora aventado pelo ministro Marco Aurélio, essa decisão seria mais favorável ao agravante, que pode trazer novamente ao judiciário essa questão para ser apreciada. Então é preciso que nós explicitemos que estamos, preciso que explicitemos que estamos acompanhando Sua Excelência, mas com os fundamentos, pelo menos eu assim o faço, agora trazidos pelo ministro Marco Aurélio. Eu entendo que a parte não tem mais prazo para nada, mas de qualquer maneira eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência reajusta o voto para preliminar. Tem 7 anos do trânsito julgado. A minha preocupação, presidente, diz respeito ao precedente. Ao precedente. Admitir a rescisória em situação jurídica em que a legislação prevê uma ação diversa, que é anulatória, repetindo a regra do 486 do Código de 73. Eu apenas indagaria do eminente relator do atual. se tem alguma dificuldade de ficar na preliminar. Eu procurei adentrar ao mérito à luz de algumas compreensões que têm sido destinadas, inspiradas no novo Código de Processo Civil, que tem essa latitude. Abandona a formalidade e vai para o mérito. Pela substancialidade do exame da matéria. Mas, se essa for a compreensão majoritária, evidentemente que eu acolheria para colocá-la como determinante do julgamento, nada obstante o exame que fiz seja o exame da improcedência, mas havendo a compreensão majoritária pelo não cabimento, assentarei isso e, obviamente, acolherei como um entendimento majoritário do colegiado. Eu apenas sugeriria, porque nós temos todos os precedentes no sentido da inadmissão, então ficaria mais ajustada à jurisprudência dominante. O colegiado concorda que nós pronunciamos negado provimento ao agravo regimental pela inadmissão da ação proposta. Está bem, ministro Fachin? Então, proclama o resultado. Também com sustentação oral, agravo regimental da minha relatoria, também vou procurar ser tão sintético quanto foi o ministro Edson Fachin, que possibilitou esse julgamento. Eu trago a julgamento da ação direta de constitucionalidade 4704. Eu sou o relator, requerente ao governador de Santa Catarina, e aqui quem falará é o amicus curiae, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Falará doutor Fábio Kunz da Silveira. Eu aqui vou sinteticamente resumir. Há uma alegação de constitucionalidade formal e material em razão de uma lei distrital aqui do Distrito Federal que concedeu aos agentes de trânsito estabeleceram... Não, esse é o 8º, é aquele que eu pedi? Peraí, só um instantinho. Perdão, desculpe, doutor, aqui eu chamei um outro, seria esse do porte de arma, que eu tinha falado. 4.704. Deixa eu ver se 4.704. Distrito Federal. 4704, isso. 4704, presidente. 4704. É uma questão de porte de armas. Se não me engano. Ela foi autuada, se me permite, como /DF, mas é uma lei catarinense. Não sei, é porque eu tinha separado esse aqui, né? Essa questão securitária. Não é porque tem dois. Já dois. Esse aqui. Então vamos ler esse aqui. Então esse já é um pouco diferente. Aqui basicamente é uma lei do Estado de Santa Catarina que concedeu aos agentes de trânsito a possibilidade de utilização de armas, segundo consta aqui, e invadiu também a competência da União.
No caso, os artigos 1º, 2º, 6º, 8º, 10º, 11º, 12º da Lei 15.171, de origem parlamentar, tanto em sua redação original quanto na redação dada pela lei estadual, disciplinaram obrigações contratuais relativas a seguros de veículos, estabeleceram regras quanto ao desmonte e comercialização de veículos sinistrados e contribuíram e criaram atribuições do órgão de trânsito estadual, invadindo a competência privativa da União. Quanto ao mais, o eminente advogado da tribuna explorar e eu terei a oportunidade, então, de proferir o voto. Excelência, doutor Fábio. Perfeito. Doutor Fábio Cunha tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, a quem saúdo e estendo aos demais ministros dessa Suprema Corte, excelentíssima senhora procuradora-geral Raquel Dodge, ilustres colegas aqui presentes. A CNSEG requereu e teve admitida a sua participação como amicus curiae nesta causa, diante da relevância que ela traz, porque as consequências dessa norma estadual, elas transcendem apenas o Estado de Santa Catarina e trazem preocupação ao mercado como um todo, até pela possibilidade de que outros estados repliquem uma norma de tal natureza. Quando o legislador distribuiu as competências legislativas segundo o princípio da predominância do interesse, não o fez à toa. E quando nós estamos falando de seguros de veículos, nós estamos tratando de uma questão, só no Brasil a frota atual, segundo dados da FENSEG, é de mais de 60 milhões de veículos, e destes, cerca de 27% possuem algum seguro de dano. Então, nós estamos tratando de 16 milhões de apólices vigentes no país. Então, é uma questão da maior relevância e que mexe com o mercado como um todo. Por isso, entende a CNSEG que não pode cada Estado-membro legislar as suas regras a respeito de seguro, de direito civil e de direito comercial. O primeiro grupo de dispositivos, eu diria que nós podemos até separar em dois grupos, são os artigos 1º, 2º, 6º e 8º. Eles trazem disposições gerais e obrigações às seguradoras nos contratos de seguros de veículos. O artigo 8º, apenas para ilustrar aquele que me parece o mais evidente, ele obriga a seguradora a aceitar o risco de seguros de veículos salvados quando a autoridade disser que eles estão aptos à circulação. Ou seja, em Santa Catarina criou-se uma modalidade de seguro obrigatório não prevista nacionalmente, e o que ofende, o que vulnera a Constituição frontalmente. Nos memoriais entregues a Vossas Excelências, nós fazemos menção à ADI 3402, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, em que essa Corte, em situação análoga, mas menos gravosa, declarou a inconstitucionalidade de uma lei de São Paulo que obrigava promotores de eventos a contratarem seguro de danos aos frequentadores. Por quê? Porque não se pode criar seguro em âmbito estadual. Muito bem. A par do artigo 8º, os artigos 1º, 2º e 6º são os que propriamente tratam das obrigações das seguradoras. E a respeito desses artigos, a par da pleiade de obrigações que trazem, eu seleciono 3 que me parecem mais evidentes do que nós estamos tratando. Primeiro, a lei visa tratar do direito à livre escolha do segurado a respeito da oficina, do estabelecimento que vai reparar o seu veículo sinistrado. Esse direito de livre escolha já está previsto por uma norma da SUSEP. Então, não é uma novidade. Agora, a lei estadual inova quando ela faz o seguinte: ela diz que a seguradora tem que respeitar a livre escolha e obriga a seguradora a pagar o valor da indenização, independentemente de qual seja o estabelecimento escolhido. Então, se o segurado opta por um estabelecimento de sua confiança, a seguradora depois terá que pagar a conta, independentemente do valor. Não há limitação na lei. A lei estadual, um dos seus dispositivos, chega a obrigar, aliás, proibir a seguradora de propor, de ofertar alguma espécie de vantagem ou benefício para que o segurado opte pela rede credenciada pela seguradora.
As seguradoras, elas respeitam a normatização federal, agora por uma questão até de comodidade e segurança para os segurados, elas credenciam determinados estabelecimentos em que elas verificam qualidade, a questão da aquisição das peças, para que não sejam recondicionadas ou sem procedência. Então, tudo isso, o que a lei estadual está vindo trazer é: seguradoras e segurados, vocês não podem sequer negociar. Se o segurado fizer a opção dele, a seguradora é obrigada a respeitar e pagar a conta. E aí nós chegamos no terceiro ponto que eu gostaria de salientar. O artigo 6º da lei, e até nesse ponto, o parecer do MPF, apenas nesse ponto, ele foi contrário à ADI, na época, o eminente Procurador-Geral Roberto Gurgel. Porque o artigo 6º diz o seguinte: as seguradoras devem emitir certificados de garantia dos reparos realizados e a relação das peças trocadas. Ora, em tese está certo. Agora, se nós analisarmos de forma harmônica, conjugando esse artigo 6º com o 2º, nós chegamos à seguinte situação: o segurado opta por um estabelecimento de sua confiança, que a seguradora não tem a menor ingerência, e ainda assim a seguradora tem que certificar que o reparo foi bem efetuado, dar a relação das peças trocadas. Não há condições, data máxima vênia, para que isso aconteça. Me parece, senhores ministros, que além da inconstitucionalidade formal, muito bem fundamentada pelo governador do estado de Santa Catarina, na inicial dessa ADI, nós estamos também diante de uma inconstitucionalidade material, porque eu não vejo a menor razoabilidade ou proporcionalidade em se fazerem exigências de tal magnitude. Se o segurado opta por um estabelecimento que ele tem maior confiança, ele deve buscar junto a esse estabelecimento uma eventual garantia se o reparo não for bem feito. Por outro lado, quando a lei diz que a seguradora tem que pagar a indenização integral a qualquer estabelecimento escolhido, ela está dando um cheque em branco, e isso pode levar a fraudes. Ora, como nós poderemos admitir um estabelecimento que, por exemplo, cobre 10, 20 vezes o valor de mercado razoável para a troca daquela peça para a realização daquele reparo? A lei não traz critério algum, então nós estaríamos dando um cheque em branco. E como todos sabemos, o valor do prêmio é utilizado para formar uma espécie de poupança, que no final das contas vai ser utilizada para pagar a sinistralidade. Então, se nós oneramos indevidamente essa poupança, nós estamos prejudicando a coletividade, que é quem no final das contas lá na frente pagará mais caro. Então, é uma lei estadual que pode ter reflexos no bolso, no valor dos prêmios pagos por qualquer cidadão no território nacional. Então, senhores ministros, dessa forma, penso que esses 4 dispositivos, a inconstitucionalidade é tanto formal quanto material. E, por outro lado, os outros 3 artigos questionados, os artigos 10, 11 e 12, esses tratam de outra matéria. Eles adentram na questão do registro de veículos sinistrados. Eles trazem diversas atribuições ao órgão estadual e também impõem várias obrigações às seguradoras. E, a esse respeito, nós temos também no artigo 22 da Constituição Federal a competência privativa da União para legislar sobre trânsito. Então, aqui também há uma invasão, uma usurpação de competência pelo ente estatal. Essa corte, nos autos da de 3254, também julgou matéria similar, relatoria eminente ministra Ellen Grace, e naquela sentada, uma tentativa também do Estado do Espírito Santo de legislar sobre essa matéria, foi dito que a competência privativa da União tinha de ser respeitada. E, aliás, faço até abrindo um parênteses, existe legislação cabal do CONTRAN, que, segundo o Código de Trânsito Nacional, é o órgão responsável por normatizar essa questão. No artigo 12, inciso 1º do CTB, está previsto. E o CONTRAN tem a resolução 297 de 2008. Então, essa questão já está toda normatizada no plano federal, não tinha nada que o legislador estadual trazê-la à tona. E aí, para finalizar já a sustentação, ainda em relação a esses 3 dispositivos, eles também padecem de um vício de origem, porque esta norma, ela interfere nas atribuições do órgão de trânsito estadual, do DETRAN. E para que isso seja feito, é necessário que ela seja de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
porque ela mexe nas atribuições da administração pública. E essa norma teve iniciativa parlamentar. Então, nós temos até mesmo o vício de origem, uma violação aos artigos 61 e 84 da Constituição Federal. Por isso, senhores ministros, agradecendo pela atenção, a CNZEG espera e confia na integral procedência dessa ADI. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fábio Cunzo de Silveira e passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Senhor presidente, a matéria já é pacífica na Corte, de sorte que eu fiz uma emenda autoexplicativa que, se houver necessidade, em sede de agravo regimental, eu posso esclarecer mais a miúde os eminentes pares. Digo eu, ação direta de inconstitucionalidade, artigos 1, 2, 6, 8, 10, 11 e 12 da Lei 15.171 do Estado de Santa Catarina, lei de origem parlamentar, disciplina de obrigações contratuais relativas a seguros de veículos, registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados, criação de atribuições para o órgão de trânsito estadual, inconstitucionalidade formal, competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte. Artigo 22, incisos 1, 7 e 9 da Constituição Federal. Iniciativa do chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que estabeleçam as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da respectiva unidade federativa. Artigo 61, parágrafo 1º, 2 e 84, 6 da Constituição Federal. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente o pedido. Digo eu, a competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor não autoriza os Estados-membros do Distrito Federal a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, precedentes ADI 4228, ministro Alexandre de Moraes, plenário de 13 de 8 de 2018, ADI 3605, também da procedência do eminente ministro Alexandre de Moraes, plenário 13 de 9 de 2017, ADI 4701, relatoria do ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno de 25 de 8 de 2014. O artigo 22, inciso 7 da Constituição Federal, dispõe que compete privativamente à União legislar sobre seguros, a fim de garantir uma coordenação centralizada das políticas de seguro privado e de regulação das operações que assegurem a estabilidade do mercado, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das condições e coberturas praticadas pelas seguradoras. Precedentes ADI 3207, do ministro Alexandre de Moraes, ADI 1589, do ministro Eros Grau, plenário de 2006, e ADI 1646, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, plenário 7 de 12 de 2016. Compete privativamente por seu turno à União legislar sobre questões ligadas ao trânsito e sua segurança, como a relativa aos registros, desmonte e comercialização de veículos sinistrados. Artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal, precedentes ADI 874, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, plenário de 28 de 2 de 2011, e ADI 3444, da relatoria da ministra Ellen Grace, plenário de 2006. A iniciativa das leis que estabelece as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da respectiva unidade federativa compete aos governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º e 84.6 da Constituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados em respeito ao princípio da simetria. Precedentes ADI 3254, da relatoria da ministra Ellen Grace, de 2 de 12 de 2005, e ADI 2808, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, plenário de 17 de 11 de 2006. Em caso, os artigos 1º, 2º, 6º, 8º, 10º, 11º e 12º da Lei 15.171 de 2010, do Estado de Santa Catarina, de origem parlamentar, tanto em sua redação original
quanto na redação dada pela Lei Estadual 16.622/2015, disciplinaram obrigações contratuais relativas a seguro de veículos, estabeleceram regras quanto ao registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados e criaram atribuições para o órgão de trânsito estadual, invadindo a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros, trânsito e transporte, consoante o artigo 22, inciso 1º, 7º e 9º da Constituição Federal, usurpando a iniciativa do chefe do Poder Executivo para criar atribuições para os órgãos da administração estadual. E menciono, então, o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º e 84.6a da Constituição Federal. Com esses fundamentos sintetizados nessas premissas, eu estou conhecendo da ação direta de inconstitucionalidade, julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos de obediência à lei que foram indicados como inconstitucionais. Artigo 1º, 2º, 6º, 8º, 10º e 12º do Estado de Santa Catarina, tanto em sua redação original quanto na redação dada pela Lei Estadual 16.622, sendo certo que esse foi também o entendimento da AGU e da Procuradoria-Geral da República. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Pergunto se estão todos de acordo. Não havendo divergência, proclamo que esse foi o resultado. A ação direta conhecida e julgada procedente nos termos... Para anotar minha suspeição, presidente, por gentileza. Nos termos do voto tem quórum do relator, firmou suspeição o ministro Luiz Roberto Barroso. Diante do horário e da extensa pauta que conseguimos avançar na data de hoje, agradeço também ao presidente, ministro Luiz Fux, a colaboração. Declaro, agradecendo a presença de todos, encerrada a sessão.